De volta aqui para o Brasil, vamos trazer agora um estudo que alerta sobre o efeito das mudanças climáticas no país. Esse efeito vai ser mais severo na região centro-oeste. Excesso de calor, falta de chuva, ar seco, queimadas. O maior problema do Brasil é a desestabilização do clima. Os jornais estão mostrando ocorrências que confirmam a desestabilização do clima. Agora é fato. Os prejuízos econômicos são incalculáveis. Esse fato não ocorria antes com severidade, mas, de agora em diante, cada ano será mais grave. Ler a natureza é a forma de conhecer os fatos passados, tomar ciência dos fatos presentes e, assim, ter como planificar assertivamente o futuro desejado. Os desgovernos passados e o atual não deram nenhuma importância ao planejamento ambiental, por acreditarem que a natureza é benevolente e também por falta de conhecimento geral sobre a economia brasileira. Nada, nenhuma outra situação é mais grave do que a desestabilização do clima, pois, em região tropical como a brasileira, necessita de pelo menos 50% de matas nativas espalhadas em todo o território. A existência da Amazônia, isolada em 45% do território, não evita a desestabilização, mas agrava a incidência de tempestades chuvosas, ventanias e tornados. O povo, num comportamento otário e totalmente desinformado e iludido, acredita ser possível conviver com bandidos e suas atrocidades políticas, e com a natureza causando prejuízos irreversíveis para a economia popular e pública. Bandidos no poder e a natureza atacando irão destruir o Brasil se não houver políticas radicais para salvar a economia e a natureza ao mesmo tempo. A partir de 2013, intensificou o alerta relacionando-o à desestabilização política. A continuidade do desgoverno bandido irá agravar os problemas de forma irreversível a partir de 2017. É possível acreditar que agora fica evidente por que Ronaldo Brasileiro uniu a política ao clima, pois não pode haver melhora no Brasil sem cuidar dos dois ao mesmo tempo. Só com estabilidade política e obedecendo à natureza será possível girar a economia. Desgoverno não governa. Bandidos políticos nada conhecem sobre administração, gestão e planejamento, e nunca estudam para conhecerem os problemas que deveriam administrar de forma ampla. É impossível governar e manter ordem e progresso abstendo-se das regras corporativas. Informação importante, mas considerada obsoleta até pela ciência. O primitivo é a essência da vida. E os humanos idiotas desprezam sua importância para usar a ilusão e viver com falsas esperanças. Ô, Juliana, a notícia é que aquele clima de deserto que vocês já sentem aí, que você volta e meia fala disso, vai piorar. Ana, você sabe que ontem eu voltei para Brasília e lá no aeroporto tem um paredão assim, vermelho, parecia até que eu estava no deserto do Atacama, no Chile, é sério. Tudo muito seco e agora ainda está frio, a sensação não é tão ruim, eu saí de casa, estava fazendo 8 graus, mas a previsão é de que as secas fiquem mais frequentes e mais severas nas próximas décadas. Pelo menos 24 horas sem água na torneira. Tem sido assim a rotina na maioria das casas do Distrito Federal desde janeiro. O racionamento, o primeiro da história de Brasília, começou depois que o nível da principal barragem caiu abaixo de 19%.
Essa situação crítica que a gente vive este ano aqui no Distrito Federal pode piorar ainda mais. É o que mostra um estudo feito pela organização não governamental WWF. O estudo mostra que a região Centro-Oeste é uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas no país. Nas próximas décadas, o clima tende a ficar mais seco e quente por aqui. O estudo calculou quanto as regiões e municípios estão expostos a desastres relacionados às secas. No caso do Centro-Oeste, estados como Goiás, regiões do Mato Grosso e também na região limite com o Tocantins, devem ocorrer mais episódios de estiagem e veranicos severos. Este hidrólogo destaca que em todo o Centro-Oeste é fundamental melhorar a conscientização sobre o uso da água. Isso começa nas políticas públicas de educação, um trabalho de governo, da sociedade, de ONGs, para que todos tenham consciência de que a água é um recurso limitado, é um recurso fundamental. No Nordeste, onde a seca é realidade histórica, o estudo diz que o efeito da mudança no clima não é o principal fator a tornar os municípios mais suscetíveis à falta prolongada de chuvas, mas sim a situação de pobreza e de falta de gestão no uso da água e do solo. A caatinga é essa vegetação aqui típica do Nordeste do país, normalmente tem esse tipo de planta que a gente está vendo aqui. Ela ocupa uma área de 950 mil quilômetros quadrados, pega aqui, olha, os 9 estados do Nordeste, chega até aqui o norte de Minas Gerais, mas o estudo que saiu agora mostra que dessa área aqui, 300 mil quilômetros quadrados já viraram deserto, ou seja, quase 1/3 do total. E a desertificação deve avançar, e avançar nesse ritmo aqui de quase 3 mil quilômetros quadrados por ano, se nada for feito. No interior do Ceará, por exemplo, a recomendação é por ações que reduzam o risco aos desastres, como melhorias nos sistemas de alertas de secas. Atualmente, 110 dos 184 municípios do estado continuam em situação de emergência mesmo após o período chuvoso. O Maranhão é o caso mais crítico, de acordo com a pesquisa, porque mostra evidências de novos cenários de risco a secas severas nos próximos anos. O WWF Brasil diz que todas as regiões do país precisam avançar na adaptação à mudança do clima. A principal medida é garantir que o Código Florestal seja cumprido e que essas florestas, principalmente nas cabeceiras e ao longo dos rios, que a gente chama de áreas de preservação permanente, elas precisam ser reflorestadas. Para confirmar tudo isso que a gente acaba de mostrar, o Ministério do Meio Ambiente diz que já tem um estudo feito em parceria com o Banco Mundial que mostra que a mudança do clima pode reduzir níveis das barragens e afetar a geração de energia elétrica de fonte hídrica. Ana, Chico. Obrigado, Juliana.